E eu vou dar um script aqui no podcast. Show, manda aí. Uma mega de uma aula que eu tive que pagar caro pra poder aprender sobre isso. Faz muito sentido, porque a maioria das pessoas usam isso como uma chacota, mas é porque não entenderam, né? Apaixone pela história do seu cliente, pela dor dele. E seja a melhor solução do problema desse cara. Porque esse cara vai virar um vendedor eterno do seu negócio. Cara, todo vendedor ouviu essa frase. Você não deu certo em nada na sua vida e você virou vendedor. Como manter essas pessoas que indicam motivadas pra estar sempre mandando leads aí pra fazer essa máquina girar? Indicação não se pede. Indicação se pega. Fala comigo, jovem! E Proteção está no ar. E hoje nós vamos ter... A gente tem muito assunto, cara. Porque quando a gente junta vendedor com vendedor, aí a gente tem que fazer uns 5 episódios, sabe? Então hoje eu trouxe um vendedor, um cara brabo, que tá vendendo assim, já vendeu bastante e já tá gigante no mercado. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador master. Para revolucionar a segurança, conheça os equipamentos da Inova com bloqueio embarcado. Tecnologia exclusiva que interrompe o funcionamento de veículos e motos caso o rastreador seja removido ou se o SIM card for retirado. Ou ainda se sofrer alguma ação do jammer. Maior proteção contra furto e roubo, tornando a taxa de recuperação veicular muito superior. Fale hoje com os consultores do Grupo Inova e descubra condições especiais para a sua associação ou central de monitoramento. Grupo Inova, um universo de possibilidades. Mais informações no card acima. E hoje eu vou trazer para vocês um cara fantástico. Vou apresentar ele aqui para vocês. Ele é vendedor de proteção veicular desde 2012. Eu gosto de quando o cara fala que é vendedor mesmo. Porque quem é vendedor sabe quando o outro é vendedor mesmo, né? Então ele é vendedor de proteção veicular desde 2012. CEO do grupo SegSmart. Grupo de tecnologia focado em vendas. Observa, olha como é que é o nível. Casado, pai da Betina, seja muito bem-vindo, Felipe Ottoni. Obrigado, meu cara. Fala comigo, meu irmão. Agora deu certo, né? Agora deu certo, a gente procurando 1 milhão de vezes, né? Cara. Mas o tempo não bate, né? Eu sei como é que funciona, a agenda cara. Esse ano tá bem puxada. A gente teve a oportunidade de viajar com a Trinca, né? Que é o pessoal lá, o Flávio Augusto, o Joel e o Caio. E fomos em 7 capitais, ver todo aquele show business lá. Sim. Fomos também no outro dia no encontro do VIP, porque dentro do Mastermind lá do Clex a gente tem acesso a tudo. Sim. E aí eu aproveitei, cara. Eu falei, vixe. Você tá com eles há quanto tempo? Desde janeiro do ano passado. Explode a cabeça? Como é que como é que tem sido a experiência? Que é isso, cara. Surreal. É mesmo? Você imagina, eu nunca imaginei, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que ia ter um grupo no Brasil de 100 caras pagando R$200 mil, que foi o lançamento ano passado, agora está em 290, para poder aprender sobre formatos de venda, sobre metodologia, entendeu? Eu falei, cara, incrível. Porque nós que somos apaixonados por venda, a gente vê que muitas vezes as pessoas não valorizam o conhecimento. Agora, por que junta 100 pessoas e cada pessoa pagando R$200 mil para poder aprender com o Flávio Augusto o modelo de vendas dele? Para poder melhorar. Sim. Muitos deles são filhos, são crias ali, pessoas que eu conheci que, tipo, descobriram o próprio Flávio em 2015, em 2014, junto comigo. E é só história assim, cara, eu quebrei, eu era vendedor de tal coisa, aí conheci o marketing de tal. Tipo, a história sempre era muito parecida, sabe? Sim. E aí você vê assim, pô, cara, você vê... Tem Marcos Paulo, que é sócio do Massal. Tem o Danny Liberty, que é o cara do maior grupo de marketing hoje, né? Que é a V4. Kaiser, que é a maior referência hoje em venda de capsulado pela internet. E vários outros gigantes, cara. Gigantes. E aí você fala assim, caraca, tô sentado na mesa com esses caras. E aí você tem acesso, você vai conhecer a história dos caras, você fica assim, deslumbrado. Você fala assim, velho, tô na mesa certa. Sim. Eu sou mais burro da mesa, vamos falar assim. Isso é o mais importante, né? Porque você... É o que impulsiona você a crescer, né? Você estando num lugar onde... Eu acredito muito nessa questão. Claro que o valor é um valor muito alto para os padrões hoje do Brasil, mas também gera
um posicionamento para você e um comprometimento para você crescer, né? Basicamente, um impulsionamento para você crescer é obrigatório, né? A questão de valor, eu sempre falo, né? Existe uma grande diferença entre preço e valor, né? Porque preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, olha só que interessante. Por isso que a questão do eterno vendedor, né? Hoje eu tenho muito orgulho. Tudo que eu invisto hoje tem a ver com vendas. Todas as tecnologias, empresas, porque existe uma paixão muito grande. Meu pai e minha mãe são vendedores, cara. Meu pai é representante comercial, minha mãe foi diretora até da Avon, Natura, aqui no interior, em Ponte Nova. E eu aprendi a vender muito cedo. Você é mineiro, né? Sou mineiro, sou natural de Ponte Nova. Eu estou 12 anos lá em Maringá, Paraná. E eu aprendi a vender. Olha como que você forma um vendedor. Meu pai com 12 anos de idade, já não tinha condição de dar muitas coisas. Meu pai nunca pôde dar um videogame, nem nada. Graças a Deus. Sim. Hoje eu agradeço muito por isso. Porque ele me ensinou a pescar. Olha pra você ver, eu lembro disso como um filme na minha cabeça. Eu com 12 anos de idade, meu pai me entregava uma meia que ele comprava em Juiz de Fora. E ele falava assim, Felipe, tá aqui ó, é R$1 o valor da meia. Você vai vender por 2. R$1 é meu, que é o custo da mercadoria, e o outro R$1 é seu. É o lucro. Cara, eu visitava meus vizinhos, vendia 20 meias por dia. 2002. Sabe quanto que era o salário mínimo em 2002? R$200. Em um dia, eu ganhava 10% de um salário mínimo. Um dia que eu vendia ali 20 meias. Se eu tivesse mais meias, eu ia vender todas elas. Sim. Cara, você imagina um criança de 12 anos de idade ganhando 10% do salário mínimo num dia? Num dia. Já muda totalmente a conexão da Eu falo da que pessoa, esse né? foi o meu grande despertar em vendas. Porque eu aprendi que através do meu esforço, de um bom relacionamento, Sim. eu conseguia gerar renda. Aí eu comprava roupa, aí comprava videogame, aí começava a empreender. E eu estava fazendo até um estudo recente para poder fazer um material sobre vendas. Eu fui ver Flávio Augusto, Ricardo Eletro, Janguier Diniz, só os monstros bilionários brasileiros. Cara, todos esses caras começaram nessa faixa. Sim. 10 a 14 anos. Então eu falei, cara, meu filho, eu vou querer Já vou fazer a mesma coisa, cara. 10 anos já faz, vende aí. Porque você desperta. Sim. Você ensina pra ele a pescar. Não pode dar tudo de mão beijada. Sim. Porque elas precisam entender que vendas é uma paixão, cara. Sim. E vendas é um negócio assim que cara, se você não for vendedor, velho, você tá ferrado na vida. Sim. Todo mundo precisa ser um bom vendedor. Hoje a venda é fundamental. O médico precisa ser um bom vendedor. Você pode ver os médicos aí que tem mais sucesso e tudo mais, os caras são comercial pra caramba. Sim. Aí o cara vende a consulta, aí o cara depois começa a precificar a consulta, começa a pegar a indicação. Aí você vai ver um advogado. Quem que são os melhores advogados? Os que sabem vender, né? Exatamente. Aí o cara resolve bem o problema, pega a indicação. Então, assim, existe um método de vendas que eu sou um cara que eu sou um estudioso de máquinas de vendas. Sim. Assim, comecei a analisar e ver padrões em várias grandes plataformas, como Uber, Airbnb, iFood, Mercado Livre. Tive no Mercado Livre agora em janeiro. E um dado importante que a galera às vezes não sabe. O Mercado Livre faz 35 vendas por segundo. Cara, você piscou, 35 vendas, cara. Você imagina. É o poder da escala, né? Agora, você lembra quem que era Mercado Livre lá atrás? Sim. Era um sitezinho cheio de vendedor pilantra, que você comprava uma coisa e chegava a outra. Sim. Agora, como que o Mercado Livre conseguiu resolver esse problema? E se você observar, o Mercado Livre, assim como o próprio iFood, cara, ele não é um e-commerce, não. Ele é uma plataforma de entrega. Verdade. O iFood não é restaurante, não é? Não, ele é uma plataforma de entrega. E aí ele oferece para os restaurantes uma audiência, um público, e ele fala assim, olha, quanto que fatura o seu restaurante? Ah, fatura R$100 mil. Qual que é a sua capacidade de faturamento? Ah, com a mesma estrutura, o mesmo pessoal, eu consigo faturar até 500 mil. Beleza, qual que é o seu teto que você já chegou até hoje? Não, nunca passei de 100 mil. Então, se eu te ajudar a vender, chegar nos 500 mil, você me dá 25%?
O que o cara vai falar? Tá doido? Na hora. Que dia que a gente começa? Por quê? O poder de vendas Sim. dele é absurdo. Você vai multiplicar o que ele já faz. Eu sempre falo, cara, estuda as plataformas. Plataforma não é custo. Plataforma é canal de aquisição. Sim. Grava muito bem essa palavra. Canal de aquisição. Tudo que a gente vai fazer venda hoje, existe um custo. Ah, Felipe, mas eu não gasto com marketing, eu não gasto com influenciador, eu não pago indicação. Eu só faço panfletagem, que a gente estava conversando sobre isso. Ah, é? Quanto que custa seu dia? Quanto que custa seu calçado? Quanto que custa sua gasolina? Sim. E aí, quanto que custa isso daí? Quanto custa sua despesa ali no mês ali pra você conseguir trabalhar? Isso é custo, cara. Então... Mas você não acredita que a maioria das pessoas compram algum tipo de plataforma esperando que a plataforma faça por ela e é por isso que não dá certo? Sim. Porque a plataforma é uma ferramenta, mas você tem que executar, né? É que todo mundo tá esperando uma varinha mágica. Exatamente. E aí, como todo mundo vai pra um lugar, as pessoas têm a tendência de que, pô, velho, meu vizinho colocou o restaurante dele no iFood, vou colocar o meu também. Sim. E aí, quando todo mundo tá indo pra um determinado lugar, é a hora de você ir pra outro. Porque quando tá aparecendo, meu amigo, é a hora que o negócio já não tá tão bom assim. Sim. Porque já explodiu. Sim. Só que oportunidade é um negócio que você tem que sempre estar explorando novos canais de vendas. Ó, vou falar novamente aqui. A maior referência para mim em modelo de negócio em canais de venda, o Flávio Augusto. Tudo que eu fiz na Protealto para fazer ela sair de 1.180 associados em 2016 para mais de 38 mil hoje, só de caminhão, foi modelando o Flávio com a venda do inglês. Uma das partes que eu acho fantástica no Flávio, e eu acredito que seja uma dessas partes também de venda, é que a tal da indicação. O Flávio usava isso como ninguém. E eu acho que até todos os cursos que eu vi de inglês sempre era, cara, você não quer fechar não? Me indica. E a indicação tem um poder absurdo, né? Eu queria que você entregasse um pouquinho aí. Claro que você não vai entregar os 100%, mas pelo menos 10% aí do que você aprendeu ali, para que o consultor hoje, que está começando, que está desenvolvendo, como que ele pode sair do zero aí a um valor acessível, não vou colocar o valor aqui, mas o valor acessível para que ele consiga desenvolver. Eu vou falar o que mudou de fato na minha vida, vou entregar todo o ouro aqui, então vocês aproveitem para assistir até o final. Show. O que acontece? O Flávio, desde quando eu comecei a conhecer ele, que foi em 2015, ele falava muito sobre o modelo de vendas. E aí ele falava sobre indicação. E, cara, as pessoas acham assim, nossa, 100 empresários hoje, os caras estão lá, pagaram 200 mil reais cada um para poder aprender sobre vendas com o Flávio. O que o Flávio tá falando? Indicação. Indicação. Né? O tempo todo, né? Eu vejo ele. E olha só que interessante. Primeira semana, abriu o grupo do WhatsApp. Então todo mundo fez o pagamento e tal, foi lá, fez o contrato, entrou no grupo do Clex. Uhum. Aí primeira semana, aí, velho, eu tô olhando lá, meu Deus, Conrado Adolfo, Marcos Paulo, cara, só os caras monstros. Eu falei, velho, eu tô no mesmo grupo que esses caras, velho. E aí, vendo aquelas minhas maiores referências, caras que eu acompanhei desde lá de trás, né, conteúdo pela internet e tal, começou os assuntos do grupo. E aí na primeira semana, qual que era o assunto? Indicação. É isso fácil. Flávio, cara, como que eu faço para escalar o meu negócio nesse modelo de indicação aí que você criou no WhatsApp? E aí a galera mandando, falando muito, um querendo ajudar o outro. Sim. Que Mastermind, um dos maiores poderes do Mastermind é ajuda, cara. Sim. São pessoas que pagaram né? Preço e você acha assim, caramba, só cara monstro que pagou pra estar lá, esse cara só quer reter conteúdo. Não, cara. Esse cara quer te ajudar, velho. Isso que eu acho que é o mais poderoso. Por isso que eu sou um cara que consumo Mastermind desde 2020, entendeu? Uhum. E aí o que é interessante? Nessa primeira semana, eu lembro que o Jussiel, que é uma grande operação de consórcio no Brasil, ele mandou o seguinte: galera e tal, venda por indicação, hoje é meu melhor canal, hoje eu faturo 400 milhões com venda de consórcio, só trabalhando em indicação e tal. E aí a galera falou assim, cara, ô Gisele, como que eu faço para poder fazer isso nesse negócio? Que tem tudo quanto é tipo de negócio que você imaginar, tem lá dentro. Sim.
E aí ele falou, cara, aqui eu peço, né, assim, assim, assado. Eu peguei, na minha simplicidade, peguei e falei assim, gente, olha só, eu faço venda por indicação já há muito tempo, aprendi com o Flávio, e eu controlava as minhas indicações, como eu sempre remunerei 20% sobre o contrato, eu fazia um acompanhamento. Então você me indicava o Leonardo, eu era o vendedor, e eu precisava pagar a comissão para você. O que eu fazia para você toda vez não ficar me mandando WhatsApp? Felipe, Leonardo fechou? Felipe, Leonardo fechou? Eu criei, olha para você ver como que funcionou o meu primeiro sistema, 2018. Eu criei uma planilha no Google Sheets. Planilha no Google Sheets você coloca o nome do Leonardo, eu ligo, faço lá a venda, e aí as informações, você preenche o contato dele e eu preencho se o cara fechou ou não, para fazer um controle ali daquela venda. Você não precisa ficar me mandando mensagem. Mas eu vou na minha organização ali fazer esse controle. Sim. Eu peguei, comecei a gerar um volume absurdo de venda, comecei a olhar para minhas métricas e falei assim, caraca, eu falo com 10 pessoas por indicação, fecho 8. Enquanto no lead que eu prospectei na internet, eu falo com 10 e fecho uma. Isso. Eu falei, vou fazer o time bater em cima disso daqui. Porque a indicação ela tem 50% ali de chance, né? Comecei a ensinar os vendedores a fazer esse modelo. Começou a fazer muitas planilhas. Uma planilha para cada pessoa. Eu falei, cara, isso aqui tá insustentável. Tem que ter muitas pessoas para poder fazer essa organização. Mas eu preciso disso, que é o meu melhor canal. Meu volume era absurdo por indicação. Falei, cara, eu tive uma experiência em 2015 com a Uber, num lançamento que teve no Espírito Santo. Esse foi o meu despertar com o marketing digital. E a Uber fazia um link de afiliado, ou um link de indicação que você cadastrava os motoristas, então você mandava para o seu amigo que está precisando de uma oportunidade, ele cadastrava no link e ele começava a dirigir com a Uber. A Uber te paga R$400 por isso. Eu juntei todo aquele meu despertar, todo o meu case e falei, cara, eu vou fazer isso. Peguei meu desenvolvedor, que hoje é meu sócio, falei, cara, faz para mim, olha só, hoje eu controlo aqui para um Google Sheets, mas eu tenho minha planilha de indicação, tenho minha landing page, fiz aqui uma experiência com a Uber e eu preciso colocar isso tudo dentro do CRM. E aí nasceu a primeira plataforma de vendas por indicação, que era um modelo também que funcionava para influenciador digital, para afiliados. E aí eu soltei essa plataforma. Ok. Cara, separei o meu funil para não atrapalhar as métricas de indicação do que era lead. Bicho, implantei esse negócio, minhas vendas triplicaram. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você visualizar. Sim. Então você está vendo aquilo ali o tempo inteiro. E aí o vendedor que entrava na cultura falava assim, peraí, a pessoa aqui fez 27 contratos esse mês, a que chegou no maior número. Cara, por que aquela pessoa ali chegou em 65 adesões? Sim, ela vai entender como que o cara chegou. Entenda que o vendedor, ele não tá nem aí com o produto, não tá nem aí quanto que você ganha. Ele tá preocupado com uma única coisa. E aí é onde que a galera peca muito. O vendedor quer saber qual que é o caminho para ele realizar o sonho dele. Sim. Não é o seu sonho. Então eu falei assim, peraí, esse daqui é o case. Eu tenho uma pessoa de 27 e tenho uma pessoa de 65. Pessoal, como chegar a 65? E eu sempre pegava os melhores exemplos e ensinava os demais. Não tem segredo. É indicação. Boa. Eu até queria te perguntar sobre essa indicação. Como manter essas pessoas que indicam motivadas para sempre mandando nomes aí, mandando leads aí para fazer essa máquina gerar? Você só tem como criar uma máquina de vendas de indicação para você manter essa pessoa te indicando se você bonificar. Isso foi um negócio que eu sempre aprendi desde novo. E isso foi um despertar que eu tive com um grande professor no mercado de proteção, quando eu conheci ele em 2012, que ele colocava... Olha pra você ver, eu era de outro mercado, cara. Era de consultoria do Serasa Experience. E eu conheci o mercado de proteção em 2012. O Edson, que todo mundo conhece ele como Tim, que foi meu pai na proteção, ele trabalhava na Astep Brasil na época, e aí ele me apresentou um modelo de venda onde que o cara ligava para ele e falou, cara, vamos ali buscar 15 mil reais de comissão? Eu olhando, eu falei assim, 15 mil de comissão, como assim?
aquela pergunta, como que faz isso daí? É meio surreal, né? Aí ele virou e falou assim, não, cara, é muito simples. E ele é muito, muito simples. O pessoal até zoava ele, falou assim, cara, eu sou formado aqui, tenho doutorado e um cara desse ganha 70 mil por mês. Mas você não concorda comigo que quando a pessoa fala que é muito simples, fica parecendo, cara, que ela tá querendo meio que desprezar o coisa. Porque, cara, o simples é pra ele, né? Mas pra pessoa que tá aprendendo, é pra ele que é simples, mas né? aí Que é essa que que é a tá, verdade, cara, né? você tem que ter uma fome de conhecimento. Sim. E o seu copo sempre tem que estar vazio. Ó, deixa eu pegar água. Você quer água aí? Eu quero. Água. Sempre tem que estar vazio, mas não é... Falei que você não tá me dando água, não. Mas valeu, pô. É pra mostrar aqui a representação aqui do negócio. Quando você quer aprender, você sempre tá com sede, cara. Sim. Independente do tamanho que eu estou hoje, né? E quando eu for um dos bilionários brasileiros, eu vou estar com a mesma sede. Sim. É a vontade. E aí eu vou contar um case mais pro final aqui de um grande player que entrou no nosso mercado e vou usar exatamente o exemplo da sede. Eu virei para ele e falei, cara, como que você faz isso? Gente, comece pelo como. Como, tarará, tarará, E isso faz tarará. muito sentido, porque a maioria das pessoas usam isso como uma chacota, mas é porque não entenderam, né? Se você é arrogante, você já tenta crescer pra cima do cara e falar assim, esse cara é se acha, não sei o quê. Sim. Eu virei pra ele e fiz uma perguntinha, cara, como que você faz isso? Ele falou, Filipão, vamos lá comigo, velho. Cheguei lá, ele mostrou, cara, tinha um banner, eu lembro, um banner verde, com um caminhãozão na oficina, com toda a descrição, o nosso panfleto que a gente entrega no sinal, num banner e o telefone dele. Ele falou, olha só, o cara me liga, eu pergunto pra ele, cara, onde você viu meu banner? Eu vi na oficina do Zé das Couve. Beleza. Ele vai, fecha a venda, olha a aula. Ele fecha a venda, ele anota, vai lá, faz todo o trâmite. E depois ele pegava aqueles 15 mil e dava 20% pro dono da oficina. Você acha que esse dono da oficina ia vender pra ele? Com certeza. É o seu vendedor, cara. Você tem Você tem que transformar os seus indicadores em vendedores. Sim. Agora, eu te pergunto, por que uma pessoa vai te indicar novamente? O que ela ganha com isso? Nada, se ela não ganhou nada. E esse modelo, eu vou dar um spoiler aqui de algo que eu vou entregar aqui violento. É o modelo que o Pablo Marçal está usando na Love. Sim. E é o modelo pelo qual ele modelou também do meu professor lá, Flávio Augusto, que eles também estão lá. E eles vão fazer um bi nesse mercado da noite pro dia. Já estão com mais de 70 mil usuários com algumas estratégias que eu vou entregar aqui, que não tem segredo, porque foram estratégias que eu fiz no meu modelo, o Flávio faz no dele e os caras também modelaram e fizeram no dele. E muitas vezes a galera da proteção deixa muito dinheiro na mesa. Sim, também eu concordo. falo, cara, não existe segredo. Quando eu aprendi sobre esses modelos e aí comecei a vender, cara, a gente tinha uma base lá que tinha acho que 1.600 caminhões ativos, isso em 2014 já. A venda era 80% por indicação. E a responsabilidade é nossa, a responsabilidade, meu filho, se a associação não pagar, entendeu? Esse é o nome, né? Velho, não, e outra, apaixone pela história do seu cliente, pela dor dele. E seja a melhor solução do problema desse cara. Porque esse cara vai virar um vendedor eterno do seu negócio. Então, sabe qual que é o maior problema que eu falo de todo vendedor fracassado, o cara que não deu certo, que ainda não virou a chave? Ele está muito preocupado em fazer propaganda no negócio dele e vender os benefícios. Em vez de resolver o problema. Mas ele nunca para ouvir o problema que o cara tem. E ficou uma comodidade, digamos assim, que hoje tudo é escrita. E, cara, você manda mensagem, você não tem pessoalidade. Então acaba que você não consegue desenvolver um diálogo com a pessoa. E aí você não sabe o problema, né? Por que as pessoas não vão no farmacêutico resolver os problemas dela? Por que elas procuram os especialistas, vão no médico? Olha esse exemplo, hein? Por quê? Querem ser cara, mano, o farmacêutico tem todos os remédios. Só pegar ali e tirar.
mas ele sabe, ele estudou, ele conhece a fundo o que causou aquilo. Qual que é o seu problema de fato, né? Então a galera tem que parar de ser farmacêutico e passar a ser médico. Show. Cara, eu falei isso com um grande brother meu, Gustavo Gomes, que a gente agora lançou a Confraria Mútua. Sim. Ele pediu pra mim, cara, faz aqui um encontro com meus vendedores. A gente tava indo pra uma reunião lá. Eu falei, cara, o maior prazer do mundo. E aí eu conversando com os caras, contando o case e o porquê que a Protealto virou esse gigante. E eu falei sobre isso, cara. Os caras até começaram a zoar. Falou assim, não tem nenhum vendedor lá mais. Os caras estão indo até de jaleco, porque os caras agora são tudo médico. Sim. Porque cara, eu tive que pagar 100 mil reais de consultoria. Contratei a DNA de vendas para construção do meu funil de vendas. E a DNA fazia para Porto Seguro. Eu sempre fui assim, eu sempre olhei o gigante. Sim. Contratei a Exact 6 para poder fazer para mim o meu processo de SDR. O que é SDR? É o pré-qualificador. A pessoa... Sabe a secretária do médico? Às vezes vai perguntar algumas coisas para você antes de você entrar no consultório. É esse SDR, é o pré-vendedor. E outras 2 consultorias de Rock Content, que é a geração de conteúdo, e a parte de automação de marketing do RD. Todas as minhas empresas hoje, eu invisto nessas empresas. Fazendo propaganda aqui de graça aqui, ó. Mas porque os caras, Sim. de fato, resolveram o meu problema. Foi mais de 100 mil reais que eu paguei juntando todos eles. Por quê? Eles me ensinaram a fazer pergunta, me ensinaram a, de fato, descobrir a dor do meu cliente, me ensinaram a automatizar isso e gerar conteúdo para gerar valor para esse cara. Nossa, cara, você falou um negócio aí que eu sempre bato na tecla. Fazer perguntas. Hoje, o vendedor não sabe fazer perguntas. Como que ele pode achar o problema se ele não sabe fazer perguntas? Essa é a chave do sucesso. Se você não consegue fazer perguntas, você não vai achar nunca o problema do cara. Você já foi em algum médico que virou pra você e falou assim, nossa, tá meio amarelo, você tá com sintoma disso, Não tem como. toma um remédio. E ele sempre Observa, pergunta. todos os médicos, o cara que é bom, o do SUS faz isso. Entendeu? Que tem que te atender em 10 minutos. Mas o cara que é bom, o cara que é especialista, ele começa com a pergunta. Você tem algum caso na família? Quando que começou? Pá. Cara, tá aí a chave. O dia que eu aprendi isso, fazer cara, perguntas é fundamental. minhas vendas mudaram drasticamente. Fazer pergunta. Cara, o Flávio e outros caras gigantes de venda no Brasil, sim, os caras faz pergunta. Descobre se realmente o seu cliente tem isso. Ou meus vendedores ficavam loucos. Porque às vezes o cara vinha de mercado, de outros mercados, sim, e tal, e ele aprendeu a vender do modo errado. Só mostrar. Cara, e aí eu até quero falar, o pior elogio é o elogio próprio, gente. Quando você se elogia demais, não, meu produto é isso, meu produto é aquilo. Eu sou X valor, tenho 8.9 no Reclame Aqui. Cara, o pior elogio é o elogio próprio. Ninguém vai te dar crédito quando você só se elogia. Imagina que toda vez que você tá falando para um cliente, vou te dar uma cena, coloca um cadeadinho em cima da cabeça dele. Toda vez que você tá vendendo o seu produto, tem um cadeadinho em cima da cabeça dele. Sim. Agora, como que você faz para abrir aquele cadeado? Você tem que mostrar que você não quer vender nada. Você quer solucionar problema. E eu vou dar um script aqui no podcast. Show, manda aí. Uma mega de uma aula que eu tive que pagar caro para poder aprender sobre isso. Eu comecei a entender que desde lá de trás, que todo caminhoneiro ele tem uma história. Então o que eu fazia para me gerar rapport com você, gerar conexão com você e gerar amizade? Cara, como que você conseguiu esse caminhão? O cara tava esperando que eu fosse vender alguma coisa pra ele. É isso. Como que você gerou? Como que você conseguiu o caminhão? As pessoas amam histórias. Aí o cara a história da assim, vida dela. Eu era motorista de caminhão. Nossa, cara, meu pai, bicho. Eu ia nas viagens com meu pai. Comecei a viajar com ele. Daqui a pouco consegui um caminhão. Eu virei motorista. Até emociona, né? Aí, cara, é o que eu falei. Apaixona pela história do cara. E entra. Cara, nossa. Ou viajava. E aí você vai aumentando a dor do cara. Sim. Nossa, cara. Quantos meses você já ficou fora de casa? Cara, já cheguei a ficar 3 meses. Nossa, cara. 3 meses fora de casa?
que isso? Ô, que vida sofrida. Essa é a venda Olha pra você inteligente. ver. Essa é a Eu tô venda aumentando a inteligente. dor do cara. Eu tô levando a consciência dele. Exatamente. Porque ninguém compra porque é bonitinho, é legal, Não. é o melhor, tem Ainda a melhor mais- avaliação no Reclame Aqui. É porque você mostrou pra ele que o remédio funciona. Exatamente. Então eu vou lá e vou pegar na história do cara. Nossa, 3... Cara, me conta uma coisa. Você já sofreu algum acidente? Não, cara. Nunca sofri um acidente. Mas uma vez quase um caminhão bateu em mim. Ó, já vai Uma só vez- colhendo os dados. Uma vez um cara... você acredita que eu achei um cara abrindo meu caminhão e eu descobri que os caras estavam num carro lá e quase roubaram meu caminhão? Aí eu falei com ele assim, meu Deus, sério, cara? E aí? E se tivesse roubado? Aí o cara fala assim, a palavrinha mágica. Cara, eu teria perdido tudo na minha vida. Pronto. Eu falei, não, velho, você já imaginou você voltar a ser motorista? Você tem que voltar lá atrás. Comprar de novo. O que esse caminhão representa pra você? Aí o cara falava assim, cara, esse caminhão representa. Ele paga a parcela da minha casa, paga a parcela do meu carro, ele paga a faculdade da minha filha. Eu falo, caraca, bicho, você ia ter que perder tudo isso. Você tava perigoso de você perder sua casa, ter que falar com sua filha pra parar Sim. a faculdade, perder seu carro. Caraca, bicho. E eu vou te falar mais. Eu tive caso de cliente Isso. que teve um problema igual... Você já teve algum amigo que perdeu alguma coisa? Já, velho. O cara tá na lama. Eu falei, e você não vai acreditar, esse caminhão seu fica R$800 pra você garantir. Que você já pensou, se alguma coisa aconteceu e você tiver a proteção, aqui... Esse valor não é nada. Você não precisa passar por nada disso. E aí, fechei a venda com você ou não fechei? E olha que interessante que você falou. É tão interessante isso, porque quando você ouve a história de alguém, você também tem história pra contar quando você tá conversando com outra pessoa. Porque você ouviu e você pode... Às vezes você não é um caminhoneiro, mas você viu a história de um outro caminhoneiro que é similar à dele, e quando você vai conversar, ele fala assim, cara, eu conheço um caminhoneiro que sofreu o mesmo que você. Então, essa questão da história, de você ouvir o cliente, né, ouvir o associado, pra mim é tão fantástica, porque a maioria das pessoas querem vender, elas não querem ouvir e entender. Então, toda pessoa que não quer conversar é porque ela tá fechada, cara. Ela não consegue ainda entender como funciona a venda. Então, cara, ouça o seu prospect, entenda com ele que, inclusive, essa conversa vai te valer pra outra venda. Porque você vai ter experiência de alguém que te contou com o coração. Ele te contou exatamente o que aconteceu. E isso pra mim, cara, você falou fantástico. Eu tive um outro cliente que aconteceu isso também. Por quê? Porque alguém contou pra ele. E essa é o seu arcabouço de informações que faz com que você pareie com o cliente e fale assim, não, cara, o cara sabe da minha dor. Então ele sabe da resolução. E ele tem a resolução. Ele tem a pílula aqui pra me resolver o problema. Venda, eu sempre resumo em duas coisas. Venda é perguntar e venda é contar história. Sim, perfeito. Vamos usar um exemplo aqui. Eu também, cara, não sou religioso, mas eu tenho um relacionamento com Deus e uso o exemplo disso para tudo. O que Jesus fazia quando ele queria mostrar para uma pessoa sobre algo? Ele contava uma história. Ele lançava parábolas para usar de exemplo. Existia um homem assim, assado. Então, cara, olha só. E perguntava também, o que queres que eu te faça? Você entendeu? E ele já sabia. Sim. Ele, Deus, onde tudo, criou tudo, ele já sabia, mas ele queria ouvir de você. Exatamente. Agora, vocês já pararam para entender que o seu cliente, muitas vezes, ele não para pensar sobre isso? Sim. Cara, manda aí nos comentários. Essa venda que eu fiz, senta lá no lugar do caminhoneiro agora. Aqui, você fecha na hora. Sim. O cara só não vai fechar com você se não tiver o dinheiro naquela hora. Mas gera conexão. E aí você gera conexão, você gera amizade. Você tem que imaginar o seguinte: todo cara que você está falando, ou ele vai ser o seu cliente, ou ele vai ser seu indicador. Sim. Perfeito. Por isso que venda é 100% relacionamento. É 100% resolver problema. E aí o cara vira pra você e fala assim, cara, eu não tenho... Nossa, cara, não tem esse dinheiro agora. Pô, bicho, 1.600 conto aí essa adesão que você falou comigo aí. Nossa, eu não tenho agora. Pô, bicho, meu pneu acabou de estourar ali, eu tô apertado, não sei o quê. Aí entra Mas a assim negociação. que eu conseguir o dinheiro, eu vou fazer, cara, porque você falou um negócio que mexeu comigo.
Olha pra você ver, o cara tá imaginando, cara. Sim. O cara entra na história. Já sentiu a dor. Entendeu? E aí, no final das contas, sabe o que vai acontecer com esse cara? O relacionamento, ele vai pensar, quem que são os meus amigos, as pessoas que estão próximas a mim, que tem um problema igual ao meu, e eu tô imaginando que se esse cara acontecer alguma coisa, ele vai perder tudo. Olha a responsabilidade que eu coloquei na sua mão. Sim. Se o seu amigo perder, é por culpa sua. Porque você não indicou ele. Passa contar desse cara aí. E aí, você não tem os 1.600, não? Te Beleza. dou um desconto aqui? Não. Beleza. Eu vou pagar... Você vai pagar a sua própria adesão com as indicações que você vai me fazer. Cara, é tiro e queda. O cara te abraça. Fala assim, nossa, cara. É tiro e queda. Porque ele só tá indicando, ele não tá vendendo. Agora, por que eu comecei a desenvolver várias tecnologias pra galera entender? Falei sobre tecnologia de indicação, aí eu tenho a mega da plataforma que a gente fez uma aquisição da empresa, que é o sistema de WhatsApp, né, que é o SegSmart Web Plus. Por quê? Relacionamento. Qualquer pessoa que você não manter relacionamento, você perde a venda. Ela esfriou. E aí você perde a indicação. Sim. Sabe por que o seu cliente não te indica? Primeiro, porque ele não ouviu a história, você não gerou valor para ele. E porque você não mantém relacionamento, é só um jogo de interesse. Pô, eu só parei para conversar com você meia hora para entender a história do seu caminhão porque eu queria te vender algo. Depois de nunca mais conversei com você. Como eu sou um cara apaixonado por venda, eu comecei a ver soluções e tecnologias para poder desenvolver, para poder ajudar esse vendedor em fazer em grande escala. Porque uma coisa é quando você está começando hoje aqui, um exemplo, você foi vendedor em 2017, Sim. Na proteção. Se você já tinha WhatsApp naquela época? Tinha. Quantos contatos você tinha de clientes no seu WhatsApp ou de pessoas de prospecção? Muitos. Quantos? Muitos. Chuta, pode chutar. Uns 500. Uns 500 contatos. Como que você mantém relacionamento com todos como. eles? Não tem como. Aí você vai usar a tecnologia. É impossível. Aí você vai usar a Tanto tecnologia. que eu fiquei doido. Tanto que eu ficava doido. Porque é tanta conversa e eu nem sabia quem era o cara. Cara, mas a parada da máquina de vendas, do método, de tudo, é isso, cara. É você usar a tecnologia. O que mudou a minha história? Quando eu juntei um produto que resolvia um grande problema, Sim. juntei relacionamento com os clientes e juntei tecnologia. Qualquer negócio que você colocar esse método de juntar esses 3 pontos, vira um gigante. Show. Vira um monstro. Cara, eu vou usar um exemplo, porque eu comecei a bater nesse exemplo desde quando os caras lançaram e tudo, para mostrar que pessoas que eram pequenas chegaram ontem, usando o método da máquina de vendas, os caras estão virando gigante, que é a própria Love lá com o Pablo Massal. Eu mostrei ontem no vídeo da confraria, numa reunião que ele teve comigo e com o meu sócio Renato Caetano, falando sobre isso com a gente. Quando o Kaiser virou e falou assim, cara, o Felipe e o Renato são os maiores nesse mercado e tal, a gente estava numa reunião com ele. O Pablo virou e falou assim, cara, copo vazio, lembra disso. Cara, eu quero aprender com você, estou entrando nesse mercado agora. Fiz um lançamento, deu 45 mil vendedores, selecionei 30, desses 30 fizemos o treinamento, deve ter ficado ali 5, e estou começando nesse mercado. Só que esse negócio de seguro e tal, é um negócio, o meu melhor negócio até hoje. O cara já é bilionário. Ele falou, esse negócio em 1 ano vai valer 1 bi. Eu tenho isso gravado, mostrei ontem lá no pessoal da confraria. Sim. Agora você fala assim, o que esse cara viu nesse mercado? Não, o mercado tá aberto. Ainda. Qual visão é essa? Por que o cara tá falando que ele vai faturar 1 bi? Parece lorota de vendedor, Sim. né? E que muita gente fala. Ele não falou a maior, não. Ele falou que vai faturar 1 bi. Sim. Tá nem preocupado se vai Com ser maior ou menor. Tá preocupado com o volume que vai Sabe o que ele falou comigo? dentro do sistema dele. Sabe o que ele falou comigo, Renato? Cara, o negócio é o seguinte. Um mercado que tem 73% dos veículos sem nenhum tipo de seguro. Sim. Não tem como não faturar. Eu investi nesse mercado e vou fazer história. Tanto que eles não falam em números. Sim.
E aí, uma ação que os caras, que eu fiquei sabendo, que eles fizeram com o influenciador, com indicação, com o método da indicação, os caras, da noite pro dia, viraram a chave para mais de 70 mil usuários. Olha isso. Deu nem um ano ainda. Sim. Estão desenvolvendo rapidamente. Às vezes o pessoal fala muito assim, né? O pessoal que é cheio de ego, cheio de ciúme. Cara, mas por que você tá falando de um concorrente não sei o quê? Cara, eu tô falando de venda, velho. Tô falando Exatamente. de máquina de vendas. Esse é o grande problema das pessoas, você sabe, né? Que elas olham as pessoas e não o que de fato você tá falando. Mas é ego, cara. Sim, Ego é igual fracasso. concordo plenamente. Entendeu? O Flávio O bate ego vai te derrubar. Demais nessa tecla, velho. Porque o ego deixa seu copo cheio. Você sempre acha que você sabe mais que o outro. Esse é o problema. E aí você sempre tem que estar sentado na cadeira do aluno. Cara, o Joel fez um negócio agora, tava eu e o Gustavo Gomes, eu levei o Gustavo lá para o Influência Business do Joel. E aí, um dos momentos lá, o Leandro tá até lá de videomake. Cara, Joel vira, senta lá no meio da galera, pega um aluno dele e fala assim, agora eu que vou aprender com você. Sentou na cadeira do cara. E aí, velho? Você tem que estar com um copo vazio sempre. Sim. Não é bilhão, trilhão, Não, que não é o seja. Você tem que estar aprendendo o tempo inteiro. E se você não aprende, se senta um Joel desse e fala assim, deixa eu aprender com você, você não consegue falar, porque você não aprendeu. Eu costumo dizer, cara, que se você não aprende, se você não tem o copo cheio, se você não traz pra você o conhecimento, se você chegar num grande player desse, em vez de você fazer uma pergunta ou conversar com ele, você vai tirar uma selfie. Essa que é a grande sacada. Aí você vira um fã, em vez de você extrair alguma coisa, e porque você aprendeu a perguntar, você tá ali focado em trazer alguma coisa pra você, também entendendo o que você tá fazendo. Então, assim, cara, é fato. Se você chegar numa pessoa e vai lá, não, só vou tirar uma foto, você virou fã, irmão. Você não conseguiu extrair. Então, fazer perguntas é importante. Por quê? Porque você aprendendo, quanto mais você faz perguntas, mais você aprende. É isso aí. E você aprende o tempo inteiro. E aí um ponto muito interessante, né? O Gustavo tinha até apresentado pro Joel o nosso mercado, que ele não conhecia. Aí expliquei um pouquinho para ele sobre o que era proteção, o que era seguradora. Aí ele falou, cara, esse negócio tem a ver com aquilo que o Pablo investiu agora, né? O Pablo falou que a gente vai faturar 2 bi e tal, que mercado interessante. Olha isso. Mercado aberto. Agora, e se o Pablo não estivesse fazendo todo esse movimento? Não estaria chamando a atenção de várias outras empresas. Sim. Que é esse mercado? Deixa eu ver o que Aí conta a história, como que nasceu, qual que é a grande missão do mercado de proteção, vai passar por regulamentação, não sei o que. Cara, o cara falou, oi, tem interesse, quero conhecer isso daí. Então, é um chamariz, regulamentação. Cara, o mercado vai crescer como nunca exponencial. Cresceu. Tem um monte de gente preocupada. Ontem na confraria mesmo, o Gil deu uma aula lá sobre a questão de regulamentação, qual que é a proposta, o que vai acontecer. Tem um monte de gente preocupada. Na minha palestra, um pouco antes, eu só fiz uma pergunta e falei assim, quem aqui que é vendedor, já foi vendedor de rua? E você vê que a maioria da galera foi vendedor. Porque o cara pulou para gestão, sim, montou ali, porque tinha vaidade, eu quero construir a minha marca. E o cara só é apaixonado por venda. Só é vendedor. E posso falar? O negócio que eu mais tive dificuldade de quebrar no mercado é que um cara que tem o resultado que eu tenho hoje, nunca fui dono de nada. Sempre fui vendedor, cara. Aí o cara fala, não, é mentira, cara. Que um cara tem a vida que você tem, tal, o resultado que você tem e é vendedor. É porque essa palavra é uma palavra que ela foi desprezada, mas é porque ela tem um valor muito grande. Geralmente o pessoal despreza porque sabe que se a pessoa se tornar um vendedor de verdade, ela vai prosperar. E aí eu comecei a pegar vários casos e eu falei assim, cara, conversa com outras pessoas, não vou... O que eu ganho em te convencer de algo? Sim. Conhece a minha história, conhece as empresas e tudo mais. Cara, venda é a melhor coisa que tem. Eu aprendi que eu tenho que focar naquilo que eu sou bom e delegar o resto. Então, o que acontece? Eu comecei a ouvir o Flávio Augusto. Tive um vídeo dele que ele já tinha vendido o WhatsApp por 880 milhões e ele falando sobre
A Águia, sob visão, coragem e competência, contando a história dele. E aí ele falou, ele batia muito na tecla. Eu sou um eterno vendedor. Vendedor é a melhor coisa que existe. E o que me deu carga para chegar até aqui é vendas. Então, se você é um vendedor, saiba que você é uma águia, que você é um cara que você nasceu para voar. E aí pode ter pessoas que estão falando com você o seguinte, que você não deu certo em nada na sua vida. Sim. Você não estudou, às vezes você não fez uma faculdade, e aí você virou vendedor. Porque, cara, todo vendedor viu essa frase. Você não deu certo em nada na sua vida e você virou vendedor. Antigamente eu via demais isso. Minha mãe, olha pra você ver, eu lembro dessa cena. Minha mãe virando pra mim e falando assim, filho, pô, velho, você dá maior trabalho na escola, se você não estudar, você vai virar vendedor igual seu pai. E é doido, porque eu também tenho essa perspectiva que minha mãe falava. As minhas tias sempre falavam assim, meu filho é advogado, e meu filho é médico, e minha mãe, meu filho tá aprendendo, tá trabalhando, Mas não tinha nem coragem de falar que era vendedor. Não tinha como, eu era vendedor, e eles, não, meu filho tá correndo atrás. Tipo assim, é algo que sempre, o pessoal antigo sempre tinha muito receio, né, cara? Como se você não deu errado, você deu errado, você virou vendedor. Mas por que acontece isso? Porque as pessoas não viram resultado. Sim. Porque eu olhava, todo vendedor era um cara que tava devendo, um cara que tava andando num carro velho, um cara que, tipo assim, não tinha resultado. Perfeito. Quando que isso começa a mudar no cenário? Quando começa a ver pessoas com resultado. Então, eu vi o Flávio Augusto, um bilionário, falando sobre vendas. Que o vendedor era o cara mais importante, que ele é um vendedor. Eu falei, uau, que isso, peraí. Tem cara, como ter resultado? Tem algo aqui muito interessante. Tem como ter resultado, tem como ficar milionário com vendas. Deixa eu ver quem que é esse cara. Aí eu tive o meu grande despertar. Mas nada na vida que acontece, e as pessoas têm que parar de murmurar. Porque você atrai muita coisa ruim para sua vida. Também concordo. Eu costumo dizer que é o pô. Toda pessoa que fala assim, pô, cara, mas isso tá acontecendo comigo. Pô, é o gatilho pra você fracassar. Toda vez que você tem dó de você, que você fica, pô, cara, mas isso eu fiz um monte de coisa e não deu certo. Pô, mas é isso. É o gatilho pra você fracassar. E aí, sabe o que eu aprendi? Também. A venda é entrega, é pós-venda. Porque vender, gente, é a coisa mais fácil do mundo. É aquilo que você falou que você faz dinheiro. Vender é a coisa mais fácil, o difícil é entregar. Mas é porque, assim, cara, a limitação, e assim, eu acho que a maioria, ela tem uma limitação baseada em cima das suas experiências. Então, se você não tem uma experiência de desenvolvimento, se você não cresce, não desenvolve, você acaba se ficando limitado mesmo. E aí, essa é a visão das pessoas. Olha pra você e fala assim, não, cara, não vou fazer. Por quê? Porque eu não acredito. São crenças. E as crenças que fazem a gente não crescer. E aí, o cara sofre porque ele não pergunta o como. Sim. E você vê, hoje se não tivesse a Inova para poder pegar, desenvolver o aplicativo de vistoria, hoje já tem, até CRM específico para consultor. Eu usava CRM naquela época, Piperdrive, CRM gringo. Era mato nessa época, né? Não tinha nem quem ensinava a vender pela internet. E aí, então, a gente começa todo esse case de sucesso. E aí eu vou começando a observar aqui o seguinte, existe grandes operações de vendas que eu preciso aprender o que está acontecendo. Então a Porto Seguro já começou a fazer um barulho violento, a Use Seguradora também violento. Sim. E aí eu comecei a buscar as empresas de consultoria que atendiam esses caras. Eu falei, você quer aprender com quem? Com os gigantes, filho. É mapear, comecei a contratar as empresas, o cara que fazia lá o processo do funil de vendas, o cara que construiu as minhas perguntas-chave lá do SDR, as empresas de automação de marketing, as empresas de geração de conteúdo para o caminhoneiro ali, para ajudar ele no dia a dia, que é vender relacionamento. Sim. E aí, cara, foi o grande boom. Show. Mas se eu não tivesse essa base como vendedor... Não teria como. Eu sabia a dor do cara na ponta. E eu comecei a treinar o time para isso. E aí um ponto muito importante, que fez muita diferença. Como eu vim da rua, vim do mercado de proteção, eu falei, cara, eu não vou colocar a galera da proteção nesse modelo. Sim. Porque, velho, você já é acostumado num modelo. Você coloca a galera da proteção para vender online e o cara acha que é difícil.
Sim. Mas porque é um canal de venda totalmente diferente. Então eu formei mulheres, que pra mim é o melhor perfil que tem de venda. Se sua mulher, meu filho, como se diz, faz você fazer um monte de coisa, imagina vender. Sim. E aí o negócio foi sucesso. Só que por que eu consegui gerar tanto resultado diferente totalmente do mercado? Porque eu comecei a aprender com quem era maior do que eu. Às vezes o cara fica olhando a grama do vizinho. Deixa eu olhar aqui, quem que é a maior associação, vou lá fazer uma proposta para o vendedor dele, vou lá fazer, como se diz, copiar o modelo dele. Cara, é o modelo que você quer? É o modelo que você sonha em fazer? Cara, olha quem está fazendo mais do que você. Perfeito. Mais do que você. Então eu descobri e comecei a estudar os modelos de venda. E eu sempre observava uma coisa. Primeiro passo. Olha só, nem fazia ideia que em 2023 eu já estava participando de um grupo de mega empresários junto com o Flávio Augusto, o Joel e o Caio. Eu comecei a trabalhar em indicação desde aquela época. Que indicação era chave. Cara, a WhatsApp, ela tem um modelo de prospecção. Sim, que é indicação. Pega seu celular. Liga para seus amigos. Cada pessoa que você ligar, ele tem que indicar. Indicação não se pede. Tem um vídeo no meu canal, o Flávio e o Caio fazendo essa dinâmica lá dentro do Clex. Sim. Mostrando como que ele vende. Indicação se pega. Cara, eu preciso que você me indique aí 10 pessoas. Essa palavra, eu preciso. Eu preciso que você me indique 10 pessoas. Você gostou do meu atendimento e tudo mais? Quem que são seus amigos que tá com o mesmo problema que você? No caso dele, que perdeu essa oportunidade aí por não falar inglês. Aí o cara lembra. Pô, cara, já pega aí no seu celular. iPhone ou Android. Seleciona aqui pra mim. Tá, manda esse contato pra mim aqui que eu vou ligar pra ele aqui agora. E aí, se você quer fazer esse cara te indicar pra sempre, você tem que estar presente, filho. Porque o que faz o cara virar o seu vendedor, o seu indicador, é o seu melhor vendedor. Sim. Se você quer fazer esse cara virar o seu melhor vendedor, remunera ele. Mostra pra ele, cara, muito obrigado, tá aqui o prêmio. E aí esse cara vai escalar o seu negócio como nunca. Entendeu? Eu acho que essa pegada de você identificar, porque muita gente tem essa dificuldade de parar para ouvir, porque é você ouvir que você aprende. Então, assim, muito obrigado. Foi uma aula que você deu aqui. Agora eu vou pedir para você olhar para a câmera aí e fazer seu merchan, né? Porque como eu sempre falo, agora falar das suas redes, falar dos seus produtos aí, fica à vontade aqui. Pessoal, vocês querem lá me encontrar e aprender mais a fundo sobre tecnologia, como automatizar e fazer todo um processo de uma máquina de vendas? Segue lá, Felipe Ottoni, procura o meu perfil no Instagram que está como maquinadevendas.ia e o YouTube. Tem várias aulas eu falando mais a fundo de como que o cara constrói, e inclusive a gente tem a mega ferramenta de WhatsApp lá, que é o SegSmart Web Plus, que é onde que te ajuda a automatizar tudo dentro do seu WhatsApp. Não só organizar a conversa, mas automatizar relacionamento. Show. Porque depois que você tem tudo organizado, tudo automatizado, cara, você vai começar a ver as suas vendas voltando no automático. Então é isso aí. Show de bola. Felipe Ottoni, agradeço demais a sua presença. Quero estar com você mais. Que isso, cara. Quero ir pra lá, conversar contigo. Opa. Lá. E aí a gente vai trocar uma ideia aí. O convite tá feito, agora tô esperando. Fechou. E a gente fica por aqui. Então, se você quiser rastreador com bloqueio embarcado, só clicar no card acima. Muito obrigado. Fui! Valeu!